Amém. A graça e paz, amada igreja, amém? Hoje estamos alegres em poder estar na casa do Senhor, em poder louvar o Senhor, exaltar o santo nome do Senhor. Eu não sei qual foi a forma que você saiu da tua casa, não sei a forma que você chegou aqui neste lugar, mas uma coisa eu tenho certeza, que você não vai sair deste lugar da mesma forma que você entrou. Nós estamos na campanha onde nós temos o objetivo de restaurar os muros que foram quebrados. E nessa noite eu não sei em qual área da sua vida você precisa de um renovo, você precisa de uma restauração. Mas nessa noite eu tenho certeza que o Deus que é vivo, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Papai está aqui neste lugar. E não existe ninguém que tenha uma destreza maior do que Ele para nos direcionar e principalmente agir com o poder dEle para restaurar os muros que estão precisando ser edificados. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos nessa noite, Senhor. Nós temos a certeza que a presença do Senhor é real neste lugar. Nós temos a certeza, Pai, que a presença do Senhor é palpável neste lugar. Por isso, nessa noite, nós clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor não se cale-se nesta noite, mas para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dê direção, para que a Tua palavra, Senhor, ela seja como uma flecha e que ela possa atingir o nosso coração nessa noite e que nós possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra. Também como igreja nessa noite, Pai, queremos repreender toda a ação de Satanás e seus demônios, toda a hoste espiritual, todo o principado, toda a potestade que levantou-se nesta noite, neste lugar, para trazer cansaço, inquietação, distorção da palavra. Nessa noite, com a autoridade que foi nos dada em Cristo Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo mal seja caído por terra, todo laço, todo embaraço caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, como eu sempre peço, flua na minha vida nessa noite, flua nos nossos corações nessa noite, flua nesse ambiente nesta noite. Eu sei que este lugar, Senhor, é um ambiente profético, e palavras que são decretadas em ambiente proféticos, ó Senhor, ela se torna realidade. Que assim seja a nossa vida nessa noite, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Que dura a missão. E um dia vem o pastor Ricardo e prega sobre esse tema, André. No outro dia vem a Tássia e prega. No outro dia vem o pastor Fábio e prega. Aí eles não deixam nada para mim, né? Que dura a missão que eles deixaram para mim. Imagina os outros que vão vir depois, né? Eles depois aí, é eles e Deus, né, pastor? Neemias capítulo 6, versículo de número 15 e 16. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eleu, e 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia na roda de nós, e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Repete comigo de novo. Reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. Tome seu assento, fique à vontade. Você está na casa do seu paizinho. Meus amados irmãos, sei que eu gosto de contar um pouquinho de história, mas eu quero que vocês voltem um pouquinho comigo no tempo, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, para vocês depois pegar aquilo que eu quero abordar hoje. Quando a gente volta 1000 anos antes de Cristo, a gente vai se deparar com o reinado, né? Com os reis. Então vai vir ali o primeiro rei, o rei Saul, vai governar durante 40 anos. Depois do rei Saul vai vir Davi, vai reinar por 40 anos.
Depois de Davi, vai reinar o seu filho Salomão por 40 anos. Depois que Salomão termina o seu governo, o seu reinado, vai acontecer algo inédito até o momento na nação de Israel. A nação de Israel vai se dividir em 2 reinos. Repete comigo, 2 reinos. E é muito importante a gente entender isso. Então, 10 tribos, elas vão ser destinadas para o reino norte, né? Então, é como se tivesse lá uma nação, na parte de cima da nação vai se dividir 10 tribos, né? E essas 10 tribos vão ser conhecidas como o reino de Israel, a nação de Israel. E eles vão ter a sua capital como Efraim, e futuramente vai se tornar Samaria. Mais para frente a gente vai falar um pouco disso. E no reino sul, a gente vai ter 2 tribos, as principais que a gente vai falar aí, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E eles vão ter como a sua capital Jerusalém. Então repete comigo, no reino sul, a capital Jerusalém. Então a gente precisa guardar isso, senão a gente faz uma confusão terrível na Bíblia, né? Então a gente vai ver que vai se levantar 19 reis. Eu não vou citar todos os reis aqui, senão a gente vai ficar citando vários reis, né? Vai levantar 19 reis no reino sul, no reino norte, e 19 no reino sul. Porém, o reino norte, ele vai ter um governo por aproximadamente 257 anos. Vai trocar os reis por 257 anos. E por incrível que pareça, todos esses reis vão fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. Repete comigo, todos esses reis fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus. Com isso, Deus trouxe um castigo para esse povo. Deus levantou o reino assírio, a nação da Síria, para sitiar o reino norte, e ali ele vai dominar o reino norte e vai acabar com o reino norte. Depois nunca mais a gente vai ver falar a história do reino de Israel como era antes, porque vai ter uma mistura lá na frente, né? E o reino sul, por mais que tenha alguns reis que fazem algumas coisas que é mal diante dos olhos de Deus, tem reis bons. E com isso, então, Deus vai poupar esse povo por aproximadamente média de 133 a 135 anos. Então vai vir esses reis, uns vai fazer o que é bom diante dos olhos de Deus, outros fazem o que é mal, e Deus vai tendo misericórdia. Até vai chegar um momento que eles vão começar a fazer muitas coisas que é mal diante dos olhos de Deus. E Deus então vai levantar um novo império, chamado Império Babilônico. E esse Império Babilônico agora vai se tornar a maior potência do mundo. Ele vai vir, vai dominar o Império Assírio e vai dominar todas as nações. E agora vai acontecer uma coisa extraordinária. Quando a gente vai pegar, então, passando aproximadamente 400 anos, a gente vai chegar no ano de 605. Repete comigo, 605. Esse ano a gente precisa guardar ele, porque vai ser o primeiro momento que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, vai sitiar, vai cercar a nação de Israel, e ali vai dominar a nação de Israel. Então vai ser o primeiro ataque que a nação de Israel vai sofrer. E ali a gente vai ver que pessoas importantes vão ser levadas cativos para a Babilônia. Então ali, quando a gente vai pegar lá o livro de Daniel, a história de Daniel está narrada ali. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os jovens ali daquela nação, então, de Judá, vai ser levado cativo para a Babilônia. Passando-se média de 8 a 9 anos aproximadamente, aí a gente vai pular lá para o ano de 597, se eu não me falha a memória, mais ou menos isso. Nabucodonosor novamente vai cercar a nação de Judá, e ali vai levar a segunda leva de homens ali para a Babilônia. E é nesse período, só não perder aqui, é nesse período que vai ser levado mais 11 mil pessoas, e dentre eles vai levar o profeta Ezequiel. Então, quando a gente lê lá o livro de Ezequiel, a gente já sabe mais ou menos em qual período que Ezequiel estava falando aí, o que estava acontecendo. Passando-se 11 anos mais tarde, em 586, vai ser o último ataque que a Babilônia vai atacar a nação de Judá. E agora vai ser levado ali cativo o restante de Judá, e vai ficar para trás apenas Jeremias e os povos mais pobres. Então teve algum povo que não foi cativo para a Babilônia. Foi então Jeremias ficou para trás,
e os mais pobres, né? Jeremias deu sorte até nisso aí, né? Deus foi maravilhoso com ele, né? Que ele ficou para trás. Só que interessante que naquele período as pessoas saíram de Judá e foram para a Babilônia. Eles ficaram sob o domínio do rei da Babilônia. Porém, eles podiam fazer suas culturas, fazer suas atividades no dia a dia, né, pastor Ricardo? Eles podiam fazer tudo, eles não ficaram aprisionados como escravos especificamente. Tanto que a gente vai ver que uns vão servir no palácio, outros vão ter oportunidade de fazer outras coisas. Só que vai acontecer um tempo que eles vão ser impedidos de adorar o seu próprio Deus, né? Só que quando a gente vai passear na Bíblia, eu queria que vocês abrissem comigo em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29, do 10 ao 14. A gente vai ver então que esse povo foi levado cativo, eles ficaram aprisionados. Só que tinha um tempo para que eles pudessem ficar presos. E esse tempo precisava ser cumprido. Então, quando a gente pega Jeremias, que profetizou sobre o cativeiro, ele também profetizou o período da libertação do povo. Jeremias capítulo 29, versículo 10 em diante até o 14, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente passando-se 70 anos na Babilônia. Repete comigo, passando-se 70 anos na Babilônia. Então, quantos anos que era o período de cativeiro? 70 anos. Aí ele continua dizendo: vos visitarei e cumprirei sobre vós minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, que era Judá, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocar-me-ei e ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar do cativeiro, e a congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei-vos a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluias. Então, eles receberam uma palavra que eles iriam ser presos, que eles ficariam cativos durante 70 anos. Mas Deus também foi tão maravilhoso que falou com eles: daqui a 70 anos eu vou retornar, vou visitar vocês novamente e vou trazer vocês novamente para esse lugar que eu estou tirando vocês, né? Então teve uma notícia ruim e uma notícia boa, né? E Deus é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vai se passar os 70 anos, aquele povo vai ficar cativo na Babilônia, eles vão ficar aprisionados na Babilônia. E quando a gente pega, se eu não me falho a memória, é o Salmo 127 ou o Salmo 137, é um dos dois aí, vai falar que eles não tinham mais prazer em adorar ao Senhor, porque eles estavam em terras estranhas, eles estavam em terras que não era deles, e ali eles perderam o prazer de adorar o Senhor. Mas uma coisa interessante vai acontecer, Deus vai lembrar desse povo. A gente vai ver, acompanhando a história, então, lá no ano de 539, Deus vai levantar uma nova potência mundial, uma potência que vai ser mesclada com os medos e os persas, né? Vai ser chamado Medo-Persas. E ali Deus vai levantar um rei chamado Ciro. E esse rei Ciro, ele vai ser utilizado para começar a tomar as terras da Babilônia e vai ser a maior potência do mundo. E ali então eles vão massacrar a Babilônia. E esse rei chamado Ciro, ele vai ter o coração inclinado para Deus. Embora ele não é da nação de Israel, ele é um rei que vai ter o coração inclinado para Deus. Quando a gente pega o livro de Esdras, lá no primeiro capítulo, a gente vai ver que Deus moveu o coração do rei Ciro, para que ele pudesse libertar o povo de Israel, fazer com que eles retornem para a terra deles e principalmente que eles restaurem o templo, o local de adoração. Então aqui entra uma coisa importante, né? Talvez pessoas que estão aqui nessa noite tenham passado por momentos difíceis na vida de vocês, têm passado por cativeiros, têm passado por momentos de escuridão, momentos de trevas, momentos que parece que estão aprisionados, momentos onde nós nos sentimos com as mãos acorrentadas, os pés acorrentados, sem poder fazer nada, né? E talvez não é um dia, não é uma semana, não é um mês, talvez são anos, né? Talvez tem muitos anos que a pessoa está passando isso. Mas eu creio que nessa noite o Senhor te trouxe para este lugar para te libertar do seu passado,
para te libertar daquilo que estava te aprisionando, né? E o Senhor Jesus, Ele tem essa palavra para nós. Ele fala: e conheceis a verdade vos... Conhecereis a verdade, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, se não me falo a memória, fala isso. Conhecereis a verdade vos... E quando a gente pega o Evangelho de João, dando continuidade do Evangelho de João, Jesus fala: eu sou a verdade ninguém vem ao Pai senão por... Então, quando nós conhecemos Jesus, Ele nos liberta de tudo aquilo que nos trava, de tudo aquilo que nos impede de avançar. E o Senhor te chamou aqui nesse lugar para você ter um encontro com Ele, para você marcar um novo tempo na sua vida, o antes e o depois, para que você possa viver aquilo que a irmã Adriana cantou agora há pouco, para que você possa viver algo novo. E tudo que é bom, tudo que é novo, que vem da parte de Deus é bom. Por isso que quando a gente leu Jeremias, o próprio Deus falou assim: eis que eu sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, né? Então talvez você chegou aqui nessa noite chorando, mas eu creio que você vai sair daqui nessa noite sorrindo, porque o Senhor é contigo. Aleluias. Então passa-se então, como foi dito, em 539, Deus levanta um rei então para libertar aquela nação. No ano seguinte, em 538, Deus vai levantar um jovem. Ele nasceu em 566. Ele se chama Zorobabel. Naquele momento ele estava com aproximadamente 29 anos de idade. Tem alguém aqui que tem 29 anos de idade aproximadamente? Tem gente fazendo aniversário hoje aí que tem aproximadamente 29 anos de idade, né? Então talvez você nessa noite vai falar assim: ah, meus amados irmãos, mas eu sou muito novo para Deus me chamar para algo grandioso. Só que Deus, Ele não está atentando para a idade. Se você tem 10 anos, né, como a gente leu aqui na escola bíblica dominical hoje, acredite-se que Davi foi ungido com 12 anos de idade. É claro que ele foi começar o seu governo com 30, né? Mas ele foi ungido novo, né? Quando a gente pega lá José, foi ungido, foi separado, escolhido, estava indo com 17 anos, 15 anos, novinho ainda, né? Então Deus não está atentando a idade, Deus está atentando essa noite para um coração quebrantado, para um coração que se assemelha com o coração do Pai, com um coração que está voltado para as coisas do Senhor, com um coração que está disposto a servir e a ser servo daquilo que Deus tem preparado. Eu creio que Deus tem uma obra maravilhosa para a nossa cidade, mas às vezes que falta no nosso meio, e isso inclui a mim, eu falo, às vezes falta a gente falar assim: eis-me aqui, Senhor. E o ano passado, eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava lá na escola Atos, até compartilhei com a Tássia, com a Vanessa, eu senti isso no meu coração, Deus falando: se nós não fizermos, Deus vai levantar uma nova geração, e já está levantando. Uma geração de crianças que vai fazer. Deus vai levantar e a gente vai começar a ver as crianças, imagina? A pessoa, irmã Adriana, a Alice colocando a mão sobre o enfermo sendo curado, ela louvando e vida sendo transformada, né? As crianças, Deus está levantando uma nova geração. Se a gente não quiser fazer, Ele vai levantar uma nova geração. E por que eu falo isso? Depois a gente vai entender um pouco isso aí, que Deus levantou uma nova geração depois, porque pessoas não quiseram fazer, pastor Ricardo. Deus chamou pessoas para fazer. Ah, você não quer fazer não? Deus não precisa de nós para nada. Fala com o irmão que está do seu lado: Deus não depende de mim e de você para nada. Somos nós que dependemos dEle. Nós precisamos tomar a decisão de escolher fazer aquilo que o Senhor nos chamou para esse tempo. Foi assim como foi dito para Esther: ah, Esther, você não quer fazer não? Beleza, Deus chamou para esse tempo. Mas se você não fizer, a sua casa vai ser envergonhada. Deus vai levantar outra e vai fazer. A obra de Deus não vai parar. O que Ele prometeu vai se cumprir. Que nós possamos usufruir da oportunidade de fazer parte daquilo que Ele tem para fazer, né? Já pensou daqui a 100 anos, irmã Vanessa? Ouvi falar do seu nome, mas a irmã Vanessa foi utilizada nas mãos de Deus para mudar uma geração, para mudar uma cidade, né? É melhor do que já pensou daqui a 100 anos, falar assim: Deus criou então quando a gente chega lá no céu, como já foi dito, né? Até estava brincando com a Kessia hoje mais cedo, né? Falei assim: quem gosta de política? A Kessia. Falei: já pensou se Deus quisesse te usar para você ser a presidente do Brasil? Ah, não quero não. Falei: mas já pensou se chegar lá no céu? Deus falou assim: não, eu te levantei para em 2030, dando um exemplo, tá, gente? Em 2030 você ser a presidente do Brasil e você não foi, você não quis. Já pensou? Né? Aí, então a gente precisa ter esse entendimento, que Deus está nos chamando para esse tempo. E Deus está nos chamando para fazer. Então, voltando então, em 538, Zorobabel,
O significado do nome dele se chama aquele que é nascido, ou aquele que a semente é da Babilônia. Então Deus levantou alguém que nasceu na Babilônia. Ele não nasceu em Judá, ele nasceu num lugar improvável, de pessoas adorar o Senhor, onde tinha culturas que não eram uma cultura do Senhor, tinha um secretismo religioso, pessoas adoravam outros deuses, mas Deus levantou um homem que foi nascido na Babilônia, num lugar onde ninguém esperava por nada, para que ele pudesse fazer a primeira leva do povo para a sua terra novamente. Então a gente vai ver que o povo de Israel foi levado para a Babilônia por 3 períodos, né, que a gente leu, que a gente aprendeu. Mas também o povo retornou em 3 períodos. A primeira vez foi em 538, foi os sacerdotes, alguns líderes, alguns religiosos retornaram para Judá. E o objetivo deles, retornaram para Jerusalém, o objetivo deles era a reconstrução do templo. Então esse é o primeiro princípio de Deus. Deus quer restaurar muros na nossa vida, sim ou não? Fala com o irmão que está do seu lado. Deus quer restaurar muros na sua vida. Mas a primeira coisa que Deus quer restaurar é o templo. Agora fala para o irmão que está do seu lado assim: eu sou o templo. Você é o templo. Deus, ele quer restaurar uma nação, ele quer restaurar uma cidade, mas primeiro ele quer restaurar o templo. E nós precisamos estarmos sensíveis todos os dias, dobrar o nosso joelho no chão e falar: Senhor, em qual área da minha vida precisa ser restaurada? Nós não somos perfeitos. Talvez você está sentado e fala assim: os pastores que estão lá pregando não são perfeitos. Não são nada. Nós somos falhos. Nós lutamos todo dia, né, pastor Ricardo? Nós lutamos todos os dias sermos parecidos com Jesus, mas nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, 100% perfeitos, a gente não estava aqui, a gente já estava no céu, né? A gente já estava lá, né, na glória. Então, meus amados irmãos, a gente precisa todos os dias, com um coração sincero, a chegar diante do altar do Senhor, pedir a Deus para que Deus faça um raio-x na nossa vida, para que Ele passe, né, um raio-x espiritual dele e nos mostre, porque muitas vezes nós cometemos falhas e nós mesmos não sabemos, né? Quem aqui sabe todas as falhas que vocês cometem? Alguém aqui sabe todas as falhas? Nós falamos no caminhar, nós falamos no pensar, nós falamos no agir, nós falamos no deixar de agir, nós falamos no falar, falamos no deixar de falar. Se a gente for tentar estudar um pouquinho sobre a lei de Deus, ela é muito pesada. A lei é muito dura. E a gente falha em todos os momentos. Por isso que a gente precisa de um raio-x. E essa falha não é para a gente justificar diante de Deus, porque as nossas falhas não conseguem, nossos acertos não conseguem nos justificar diante de Deus. O que nos consegue justificar diante de Deus é Cristo Jesus. E isso não é uma marcha para a gente sair cometendo um monte de erro, né? Mas é uma marcha para a gente reconhecer o sacrifício de Jesus e reconhecer que sem Ele nada somos. Então a primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é restaurar o templo. E aqueles homens então ficam imaginando que eles voltam para Jerusalém todos empolgados, motivados. O rei dá dinheiro para aquele povo, o rei devolve os utensílios de ouro, de prata, que foi retirado na época de Nabucodonosor, e fala com eles: pode retornar, o que vocês precisarem a gente vai mandar de recurso. E os judeus que estão ficando aqui, eles também vão trabalhar e vão mandar recursos para a construção do templo, porque Deus me mandou para esse templo. Olha para você ver que o rei Ciro está dizendo, sendo que ele nem era da tribo dos judeus, nem era israelita. Ele falou: Deus me levantou para restaurar esse templo. E o povo vai, pastor Ricardo, né? Então eles começam a obra, passam um caminho lá mais ou menos 5 meses, chega até o local, porque a distância era longa, aproximadamente 1.500 quilômetros de distância. Chega até o local e começa a boa obra. E eles vão fazendo a obra, vão começando a construir o templo. Se passa 16 anos aproximadamente, até que se troca o rei. Vai trocar o rei, a gente vai ver que, embora aqui a gente vai ver que vai falar sobre o rei Dário, o rei Assuero, o rei Ciro, só que a gente precisa estudar sobre os reis, né? A gente tem que estudar sobre os reis que governou, senão a gente não entende nada que a Bíblia está falando, vira uma bagunça tremenda. E a gente vai ver que depois então da morte ali do rei Ciro, vai vir um de seus filhos. E ele vai dar continuidade ali por aproximadamente 7 anos. Ciro reina 9 anos, ele reina 7 anos e 6 meses.
Depois o filho dele vai morrer, acredita-se que vai surgir um novo rei ali, que é um impostor, é aquele que vai receber a carta falando que o povo de Israel é um povo rebelde, que era um povo que, se conseguisse terminar de construir o templo e a nação, que eles iriam se rebelar contra a nação ali do Medo-Persas, não ia pagar imposto, enfim, aquela história que todo mundo conhece, né? E esse rei vai decretar com que a obra pare. E a gente vai estudar a história, a gente vai ver que a obra vai ficar parada por 2 anos. E ali que vai se levantar 2 grandes profetas, que todo mundo conhece aqui, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu já vai chegar dando bronca na turma, Rondinho. Fala assim, uai, o que está acontecendo, gente? Vocês pararam a construção do templo, pararam a obra do templo, estão construindo casas paneladas, casas de última geração para vocês, e o templo, vocês estão esquecendo do templo. Deus mandou construir, foi o templo. Deus não mandou construir casa de alto padrão, se fosse na linguagem de hoje. Não que seja errado, eles poderiam construir casas boas, mas eles não poderiam ter esquecido da reconstrução do templo. E às vezes isso acontece na nossa vida. Deus nos dá uma direção, a gente começa uma mudança de comportamento, a gente começa a mudar algumas coisas na nossa vida, e de repente a gente começa a perder o foco daquilo que Deus está restaurando na nossa vida, começa a buscar outras coisas, que também não é errado a gente conquistar coisas, tá, amados irmãos? Mas o que não pode acontecer é a gente começar a buscar as outras coisas e esquecer daquilo que o Senhor nos chamou, que é o mais importante, que é a reconstrução, o renovo, a restauração do templo da nossa vida, né? Então isso aconteceu com aquele povo, e Deus levantou 2 profetas para confrontar aquele povo. E aquele povo, então, mesmo ter ouvido o decreto desse rei, né, o suposto rei aí, que estava enganando o povo naquele período, quando a gente vai estudar a história dos reis, a gente vai ver então que o povo, depois de ouvir o profeta, eles vão ser confrontados e vão começar a colocar a mão na obra de novo para restaurar o templo. E quando eles começam a restaurar o templo, vai levantar o inimigo contra eles de novo, né? Vai levantar-se o inimigo contra eles, principalmente os inimigos de Samaria, e vão querer desanimar aquele povo, até chegar um momento que eles vão mandar a carta para o rei. E nesse período que eles vão mandar novamente a carta para o rei, agora já trocou de rei, agora vai ser o rei chamado Dário. E esse rei, então, ele vai pensar no primeiro momento em mandar parar a obra de novo. Só que o povo de Israel vai fazer o quê? O povo de Judá vai fazer o quê? Vai mandar uma carta para ele, falando assim, não, pode pesquisar aí nos manuscritos aí, que lá atrás teve um decreto do rei Ciro, e ele nos ordenou a construir. Depois do rei confirmar que isso era verídico, ele determina que o povo continue. E o pessoal, então, vai continuar a obra do templo e vai construir o templo, né? E resumindo, então, vai passar-se alguns anos. A gente vai agora pular para o ano 485. Deus agora vai levantar um novo homem. Um homem agora chamado Esdra, né? E Esdra vai ter uma função especial, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho a história dele, a gente vai ver que ele nasceu aproximadamente no ano 480, e em 457, a gente vai pular para 457, Deus vai fazer uma mudança na vida daquele homem, um jovem que vai estar com aproximadamente aí 23, falou a memória agora aí, 23 a 29 anos, vai ser levantado também por Deus, um jovem, um garoto, para ser usado nas mãos de Deus para restaurar agora. O templo já tinha sido restaurado, já? Só que agora a gente vai ver um dos maiores teólogos da história. Vai ser aquele que vai buscar todos os manuscritos, vai juntar toda a Torá, vai juntar toda a história do povo judeu que tinha se perdido, e vai agora juntar todos os livros de novo, e vai estabelecer um novo tempo na vida daquele povo. Ele vai criar sinagogas, eles vão criar uns lugares onde o povo estuda, né, como se fosse no dia de hoje, como se ele tivesse criado a estrutura de templo para se adorar a Deus, para ensinar a palavra de Deus. E ele vai ser um grande homem utilizado nas mãos de Deus para a restauração religiosa e espiritual daquele povo, né? E agora, pulando um pouquinho mais para frente, eu sei que é um pouquinho chato, tá, gente? A gente fala assim, nossa, pastor, conta muita história, né? Mas eu gosto que os irmãos entendam a história, para a gente entender. Já falta 1h30 ali que o Pedro falou. Então, pulando um pouco mais para frente, agora a gente vai chegar no ano de 444, e Deus agora vai levantar Neemias, né? Que tem aí como seu significado, aí como um auxílio, né? E Neemias, então, vai ser o copeiro do rei, né? Um homem que tinha uma intimidade com o rei,
Por que eu falo que ele tinha uma intimidade com Deus, com o rei? Porque ele tinha um privilégio de entrar na presença do rei todos os dias. Então ele entrava pela manhã, entrava acredito, por exemplo, vamos supor se fosse o dia de hoje, entrava às 7 horas da manhã, o rei toma um cafezinho dele, ele entra lá às 9 horas, vai tomar a ceiazinha dele, não, a ceia não, ceia à noite, né? Segundo café, no horário do almoço, no café da tarde, na janta, ele entrava na ceia. E a gente vai ver que isso era uma exclusividade, era um privilégio. Sabe por que era um privilégio? Porque nem a rainha naquele período ela conseguia entrar tantas vezes na presença do rei como copeiro. Para a rainha chegar na presença do rei, né, o rei tinha que estender o cedro para ela, tinha que estender o cajado para ela. Aí sim ela podia entrar. Todo aquele que entrasse na presença do rei, sem que o rei autorizasse, ele automaticamente era morto. E o copeiro não, o copeiro ele chegava lá na mão esquerda a taça, a outra palmeirinha na mão, chegava lá com o ombro esquerdo lá colocava uma toalhinha bordadinha de ouro, chegava todo chique na presença do rei, né, todo alegre, sorridente. Só que esse homem chamado Neemias, quando a gente pega lá o primeiro capítulo de Neemias, vai acontecer algo que ele não estava esperando. Neemias era um homem alegre, ele era um homem feliz. Ah, pastor, mas como que você fala isso? Quando a gente faz a leitura da palavra, a gente vai ver que vai chegar um determinado dia que esse homem vai receber uma notícia que ele não esperava. Ele recebe a notícia do seu irmão, Ananias, que quando chega para visitar ele, faz a pergunta: como estão os nossos irmãos? Ele fala assim: os nossos irmãos estão passando por um momento muito difícil. A nossa cidade está queimada, a nossa cidade... Eu ia até colocar uma imagem ali, só que acabou que eu esqueci de entregar para o Pedro. Eu ia colocar uma imagem ali da nação de Israel, como que ela ficou depois que ela foi invadida, ela toda queimada, destruída, né? É uma foto simbólica, né? Mas uma outra oportunidade eu coloco aí para os irmãos ver. Então ele fala: nossa nação está destruída, nosso povo está em miséria, nosso povo está numa pobreza, nosso povo está em opróbrio. E naquele momento, quando ele recebe uma má notícia, o coração dele se entristece, né? E a história vai dizer depois que vai chegar um determinado dia, quando ele chega na presença do rei, o rei percebe que ele estava triste, né? Então eu quero pegar esses primeiro ponto aqui, depois eu vou pular para o ponto final, tá? Primeira coisa que eu quero abordar nessa noite: como nós ficamos quando nós recebemos uma notícia que nós não esperamos. Quem aqui já recebeu uma má notícia? Eu lembro um ano aí que eu recebi tantas má notícias que foi só Deus na causa. Eu não vou falar de novo, nós irmãos falam: nossa, lá veio o pastor falar essa história tudo de novo, né? Mas teve um ano que parecia que era só má notícia na minha vida, misericórdia. Fala: Jesus toma conta, mas mesmo assim eu te louvo, porque o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, eu sei que o Senhor está no controle da minha casa, eu sei que eu tenho que cuidar de todos esses detalhes, eu sei que as notícias que têm chegado não são notícias que eu queria ouvir, mas eu tenho a plena certeza que é o melhor que o Senhor tem preparado, porque eu não sei o dia de amanhã, Deus sabe todas as coisas, né? E eu, como homem também, né, a gente tenta não ficar triste, mas não tem como, né? O nosso coração humano, né? Nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carne, e tem muitas notícias que chegam na nossa vida que não nos agradam. E às vezes talvez tem pessoas aqui nessa noite também que têm recebido más notícias. E essas más notícias são notícias que realmente a gente não espera e tem tirado o nosso chão. Parece que o céu tem caído sobre a nossa cabeça, parece que um buraco se abriu e nós não temos apoio, não tem para onde correr, não tem aonde recorrer. E muitas vezes nós ficamos sem palavra, nós ficamos sem o que fazer. E muitas das vezes nós somos obrigados a fazer a mesma coisa que Neemias fez, se dobrar de joelho, né? Ou melhor, quando a gente lê o texto, a história diz que ele senta. Eu fico imaginando, quem aqui já viu uma pessoa, quando recebe uma má notícia, a pessoa caça uma cadeira, ela senta e fala assim: meu Deus do céu, misericórdia, e começa a chorar. Quem aqui já viu uma pessoa fazer isso? Ou quem aqui já fez isso, né? Foi exatamente isso que aconteceu com aquele jovem naquele dia. Só que ele não sabia que Deus estava brotando uma chama no coração dele. Deus estava brotando um chamado no coração dele. Deus estava
entre aspas, dizendo para ele: eu estou te dando uma má notícia, mas eu quero saber o que você vai fazer com essa má notícia. Você vai recuar, você vai retroceder, ou você vai tomar a decisão de fazer algo para viver um novo momento, um novo tempo? E aquele jovem, então, ele recebe a má notícia, como foi dito, ele é impactado com a má notícia, mas ele faz uma coisa. A primeira coisa que ele faz, ele se entristece. Ele se entristece, ele se dobra, ele chora, ele jejuma, ele ora. Né? Então a gente pode ver isso aí. Se os irmãos quiserem, eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia de vocês comigo, em Neemias. Vamos ler esses textos aí, fica mais fácil para a interpretação dos irmãos. Neemias capítulo 1, versículo 2. Então Neemias vai receber uma notícia. Vamos ler? Veio Ananias, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram cativos lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. Então aí ele recebeu uma má notícia. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E quando ele vê então essa notícia, como foi dito, a primeira coisa que vem na mente dele: toda a nação ela precisava ter um governo político, ela precisava ter um rei, um governador. E quando a nação estava sem muros, estava sitiada, queimada, destruída, isso mostrava que estava sem um rei, não tinha alguém governando. E isso estava mostrando o quanto o povo estava vulnerável. E a gente vai estudar a história, a gente vai ver que Samaria aproveitava disso para entrar dentro de Jerusalém, para dominar Jerusalém, massacrar o povo, para dominar o povo. Então a primeira coisa que ele percebeu, que eles estavam sem um poder político. A segunda coisa, quando a gente vai pegar essas muralhas, a gente vai ver que elas tinham em torno de 4 quilômetros. Né? Como se a gente saísse lá do posto ali do Genésio Graçano até lá no cemitério Porta do Céu, mais ou menos, de extensão de muralha, né? De comprimento. Então era uma muralha muito grande. Ela tinha em torno ali, se eu não me falha a memória, de 34 estrutura onde ficavam os sentinelas e várias portas. E era nessas portas que os reis, que os juízes utilizavam para julgar as causas do povo, segundo a lei de Moisés. E se as portas estavam queimadas, estavam destruídas, então isso mostrava que o povo também estava sem um rei que fosse justo, que julgasse a causa do povo. Né? Então eles perceberam que o poder judiciário deles também, imagina, vamos supor Barroso, imagina Barroso sem prefeito e sem juiz. Né? Já pensou, a irmã Litana que trabalha no judiciário, sem juiz da cidade, tem alguém que trabalha aí na prefeitura aí sem prefeito, que bagunça que não vai virar cidade, né? Então aquele povo estava vivendo esse período, e por isso que ele lamentou, por isso que ele chorou. Ele viu que o povo estava sem esperança, mas ele também viu que todas essas dificuldades, talvez ele não conseguia resolver 100% todas elas, porque não dependia 100% dele, mas ele sabia que tinha uma pessoa que ele poderia levar essas dificuldades. E quando a gente vai seguir então o próximo versículo 5 até o 11, a gente vai ver que ele vai levar essas necessidades dele diante de Deus. Então não importa a notícia que você recebeu, se é má ou se é boa, não importa se você ficou triste ou se ficou alegre, o que importa é que você tem que levar essa situação, essa necessidade, essa dificuldade diante de alguém que pode resolver, diante de Deus. Né? Então ele fez isso. Vamos ler lá o versículo 5, Neemias capítulo 1, versículo 5 em diante, diz assim: e disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guardas os consertos e benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha como é que ele é inteligente, né? Começa elogiando a Deus, né? Bobo nada, né? Esteja, pois, atento aos ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo. Estou te falando que ele é igual aquelas crianças que vêm passar lá nos pais, né, para ganhar um pirulito, né, lá. Aí continua: oração do teu servo, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, faço confissão dos pecados. Então ele reconhece os pecados do povo de Israel, que pecaram contra ti, e eu também e a casa de meu pai pecamos.
de todos que corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e farei então ainda que os vossos rejeitados estejam a cabo do céu, e de lá juntarão, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são os teus servos, e o teu povo que rasgastes com teu grande força e a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos a oração do teu servo, e a oração do teu servo que deseja temer o teu nome, e fazeis prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante o homem. Então eu era copeiro do rei. Olha que coisa interessante, por mais que ele nasceu na Babilônia, por mais que ele não viveu em Judá, ele conhecia a palavra de Deus, que ele vai citar um texto de Moisés, que Deus falou para Moisés, e creio eu também que ele relembrou do texto que nós lemos, de Jeremias 29:10. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. Então ele começou elogiando o Senhor, ele reconheceu as falhas da nação, ele reconheceu as falhas dele, e depois ele faz o que? Ele chega diante de Deus, usando um argumento que Deus tinha dado, né? Como se, quem aqui é os advogados aqui, né? Advogado, a Litânia é advogado também, não é, Litânia? A Litânia tem mais, a irmã Nayara, né? Tem mais advogado aqui? Não, né? Os advogados, quando chega diante do juiz lá, vai defender a causa do seu, como é que fala? Do seu cliente, eles usam os textos da lei, não é? Ah, não, mas lá na lei fala isso aqui, né? Assim, então foi exatamente isso aqui que ele fez, né? Ele foi um homem inteligente, chegou diante de Deus, recorreu e usou a própria lei em favor dele, pastor Ricardo, para que Deus pudesse beneficiar ele e a nação dele. Então a gente vê que a terceira coisa que ele fez foi essa. A quarta coisa que ele fez, deixa eu só pegar aqui para a gente finalizar. Estou finalizando, tá, amados? Até meia-noite eu tenho certeza que eu acabo. A quarta coisa que ele vai fazer, ele vai aproveitar de uma oportunidade. Ele vai falar o seguinte: se eu chegar diante do rei alegre, o rei não vai perceber a situação que eu estou vivendo. Então eu vou chegar diante do rei triste. E quando ele chega diante do rei triste, o rei fala com ele: o que está acontecendo contigo? Porque todas as vezes que ele chegava diante do rei, ele estava alegre. Mas naquele dia ele chegou triste. E o rei percebeu que ele estava triste. E ali ele faz uma oração e ele começa a externar tudo aquilo que está no coração dele para o rei. Ele abre o coração dele para o rei. Ele começa a falar tudo aquilo que estava no coração dele. Só que ele foi muito inteligente. Quando a gente vai ler o texto, a gente pode ler o capítulo aí do 2, do 1 até embaixo, a gente vai ver que ele vai pedir o rei para ele pudesse voltar para a nação dele, restaurar a nação dele, mas ele não conta para o rei que a nação dele era Jerusalém, que era Judá. Porque o rei lá atrás recebeu uma informação que Judá era uma nação rebelde, uma nação que se rebelava contra a nação ali, poderia se levantar contra a nação do Medo-Persas. Então ele falou assim: eu não vou falar nada do rei. Eu vou aproveitar o quê? Como eu tenho intimidade com o rei, eu vou falar que eu preciso restaurar minha cidade. E outra, eu sou um homem de confiança para o rei. Eu nem vou falar que alguém vai lá restaurar, eu vou falar que eu vou. Porque o rei tem confiança em mim. Se eu for até lá, o rei vai deixar. E o rei, então, libera um decreto para ele ir. E ele pega as cartas. Então, por que era necessário pegar as cartas? Porque ele tinha que atravessar 1.500 quilômetros de distância. E ali ele ia passar por vários reinos. E tinha um rei lá também, que era Gibeão, que era terrível, um homem, né? Ele tinha que passar por esse reino até ele chegar em Judá. E ali ele ia entregando as cartas até chegar em Judá. E quando ele chega em Judá, aí sim, ele vai começar a boa obra. Vou resumir por causa do meu horário aí, né, Pedro? Meu horário já está acabando. Eu gosto de falar, mas meu horário está acabando. Ele vai chegar, então, lá em Judá, e ali eles vão começar a obra da reconstrução do templo. E quando eles começam a reconstruir os muros, vão levantar homens para impedir eles de construir o muro. Mas, resumindo, Deus vai fazer algo extraordinário na vida daquele homem, porque ele se colocou no lugar, ele se propôs para ajudar a nação, ele teve um coração quebrantado, um coração como o coração de Deus, para transformar a nação, para transformar como se fosse o dia de hoje, para transformar a igreja. E Deus fez uma coisa extraordinária. A primeira coisa que Deus fez com aquele homem foi transformar ele de copeiro. Repete comigo: copeiro a governador. Já pensou? Como a irmã Tassa falou aqui na última vez, né?
Ele era garçom, irmã Tássia. Mas de garçom ele virou governador. Já pensou você sair de garçom e se tornar o governador de Minas? Foi isso que aconteceu com aquele homem. E ele governou durante 12 anos. Abre a sua Bíblia comigo. Em Neemias, capítulo de número 5, versículo de número 14. Não dá para falar tudo, irmãos. É uma história muito linda. Estudo na casa de vocês. Eu sei que muitos irmãos que estudam. Mas estuda esses dois livros. Livros de Esdras e livro de Neemias. Antigamente era um único livro. Depois que eles foram separados. Então um livro ele tem que estar junto com o outro, né? Neemias capítulo 5, versículo 14. Diz assim: também Deus do dia que fui nomeado seu... Repete mais alto aí. Tem que falar igual o irmão falou lá, né? Isso aí não é... Como é que ele fala, amor? Isso aí não é... esqueci como é que... Também nos dias em que fui nomeado seu na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do reino Artaxerxes. Depois a gente vai ver que esse Artaxerxes aí, ó, se a gente estudar a história, a gente vai ver que ele é uma geração depois do rei Assuero, lá da rainha Esther. Então a gente vai ver que ele está um pouquinho acima aí, que o rei Assuero, lá da rainha Esther, ele vai chamar Xarxerxes, se não me falha a memória, né? Então a gente vai ver que ele vai estar aí, vai ser o filho do rei lá Dário, né? Então aí a gente vai dar para entender um pouquinho os períodos históricos, aonde que está cada livro, cada história aí. Então esse homem, ele, de copeiro, ele vai se tornar governador e vai governar durante 12 anos. Ele vai liderar a terceira leva do povo de Israel e eles vão terminar a construção lá no texto inicial que a gente leu. Queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo novamente. Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Embora a gente vá ver que os inimigos vão se levantar, os sírios vão se levantar, os samaritanos vão se levantar, vão tentar infiltrar no meio deles, vão tentar fazer a obra separada, mas ele vai dividir a obra ali com cada um vai construir um muro aí na volta da sua casa e todo mundo consegue construir em 52 dias uma muralha de 4 quilômetros, mas não é só 4 quilômetros, amados irmãos, a largura dela era de 8,5 metros. Essa igreja aqui tem mais ou menos uns 10 metros de largura, pastor Ricardo? Mais ou menos isso, né? Quase que isso aí de largura. Olha para você ver a largura da igreja. E 12 metros de altura, praticamente 3 andares, né, de altura. Olha a quantidade de coisas que eles tiveram que restaurar, né? Então, lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim: acabou-se, pois, os muros ao 25 de Eliúde. Eliúde, aí, se a gente estudar, gente, é o mês de setembro, tá? Então, é no dia 25 do mês de setembro, em 52 dias. Repete comigo, em 52 dias. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dá para construir uma muralha de 4 quilômetros, 8,5 metros de largura e 12 metros de altura em 52 dias? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando terminaram, eles reconheceram quem fez, lá no versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos nossos, temeram tanto os gentios, que ainda havia em roda, e nos abateram muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus, que é impossível para o homem, é possível para... Essa obra aqui da igreja também foi recorde, né, pastor Ricardo? Não tinha recurso. Eu lembro do pastor Ricardo, no dia que ele chegou, precisa trocar... como é que o pastor Ricardo falou mesmo que queria trocar, pastor Ricardo? As portas, né? Temos que trocar a porta da igreja. Aí veio outro irmão, não, tem que trocar o piso, tem que trocar isso aqui, tem que trocar isso aqui. Quanto tempo que gastou, pastor Ricardo? Eu não lembro, assim, de cabeça, eu não lembro. Só lembro, mais ou menos? 2 meses, 60 dias. Era um recurso que a igreja não tinha o dinheiro para isso, mas está aí, porcelanato, gesso, tintura, tudo quanto é do bom e do melhor, né? Deus proveu. Por que isso aconteceu, meus amados irmãos, em 60 dias? Sem dinheiro, sem recurso. Porque Deus está na obra. Fala com o irmão que está do seu lado. Ainda que aquilo que você espera é impossível, fica tranquilo, vai acontecer. Deus está na obra. Esse irmão não entendeu nada, pastor Ricardo. Fala de novo.
ainda que seja impossível. Vai acontecer. Porque Deus está na obra. Sabe o que eu peço para vocês repetir, irmão? Como foi dito, isso aqui nós estamos em um ambiente profético. E tudo que é dito em ambiente profético aqui são cristãos, filhos de Deus. Tudo aquilo que a nossa boca fala acontece, porque Deus nos honra. Por isso nós não podemos lançar palavra de maldição, nós lançamos palavra de bênção. Então abençoa a vida do seu irmão, profetiza a palavra de bênção na vida dele, para que aconteça na vida dele. E para finalizar, eu sei que eu já contei esse testemunho, mas eu preciso contar de novo. Não sei porquê, mas eu senti no coração de falar isso hoje, e eu vou falar. Há 11 anos atrás, eu ouvi de 4 médicos: não tem jeito. Né? A minha esposa recebeu a notícia, eu e ela triste. Eu queria ter um filho, né? O sonho era ter um filho, né, amor? Mas 4 médicos, não foi. E eu acredito na medicina, a medicina não estava errada. Passou por 4 médicos, fez uma bateria de exame, gastou um dinheirão com o exame. E os médicos falaram: não tem jeito. Se vocês tentarem fazer por inseminação, talvez dê certo. Talvez, né, amor? Nem era certo, é talvez, né? Para não falar que não tinha jeito, aí eles falam assim: talvez, né? Para dar aquela lubridiada, como é que fala? Lubridiada, sei lá, na gente, né? Para enganar a gente, né? Mas ali eu falava com a minha esposa, né? Ainda que os médicos falaram que não tem jeito, eu sei que a medicina tem recurso para falar isso, mas eu não vou tomar posse dessa palavra na minha vida. A palavra na minha vida, eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para um homem é possível para o meu Deus. Se é impossível para mim, se é impossível para ela, se é impossível para os médicos, é possível para Deus. Então não vou receber essa palavra na minha vida, né? E a gente passou por anos, né? E isso traz tristeza no coração. Essa é a realidade, né? Fico imaginando, eu via minha esposa todo mês, chega o mês, aí nada, né? Aquela frustração, e para mim e para ela, eu sei, mas a gente não perdeu a nossa fé, a nossa esperança. A gente pegou essa informação e colocou diante do altar de Deus. Eu falei: Deus, eu sei que o Senhor tudo pode. Eu sei que a medicina não pode. Eu sei que talvez aos olhos humanos não pode, mas eu sei que o Senhor tudo pode. E ali eu lembrei de Sara, lembrei de várias mulheres na Bíblia, e uma que veio na minha mente foi Ana. Eu falei: Senhor, se o Senhor me der, eu vou consagrá-la ao Senhor. E ela é consagrada ao Senhor, né? Ela vai ser utilizada nas mãos do Senhor, e eu creio nisso, para marcar uma geração. Ela vai ser levantada para orar, para pregar, para pôr a mão sobre o enfermo. Eu não estou falando isso para se orgulhar, não. Eu creio que Deus vai fazer isso, porque eu consagrei no Senhor crendo nisso, que Deus vai fazer uma boa obra. Por isso que eu falei com a Paty, nossa maior missão não é criá-la para nós, é criá-la para o Senhor. E eu entreguei diante do altar do Senhor, e eu lembro como se fosse nos dias de hoje, né? Há 2 ou 3 anos atrás, a gente estava num coisa que estava ali naquele dia, só eu e o pastor Carlos. Naquele dia o pastor falou assim: deixa eu te falar uma coisa, o que você mais tem desejo? Qual que você prefere, ficar milionário ou ter um filho? Eu falei: pastor, eu prefiro ter um filho. Ele falou assim: mas você já foi nos médicos? Eu falei: já fui em 4, pastor. Todos os médicos falaram que não tem jeito, mas eu não aceito isso na minha vida. Ele falou assim: eu estou sentindo no meu coração de te falar para você procurar um médico de novo. Eu falei: amém, senhor. Fui obediente. Falei: esse homem de Deus, que é um sacerdote, que é o líder espiritual na minha vida, está me direcionando para mim ir, eu vou lá, né? Aí eu lembro que o pastor falou assim comigo: se você não tiver dinheiro, você me fala, cara, a gente dá um jeito aqui. Eu falei: não, pastor, eu graças a Deus, Deus tem me abençoado, eu vou conseguir sim. Aí fui lá, a gente procurou a doutora Isaura, não sei se alguém conhece ela aqui, é uma médica lá de Barbacena, uma médica até renomeada. A gente procurou a doutora Isaura e a gente explicou na situação para ela, falou assim: vocês estão me dando uma missão difícil, mas vocês vão fazer o seguinte, vamos começar a bateria de exame. Aí vem na minha mente de novo: nossa Deus, agora vem aquele monte de exame de novo. Aí eu fiz o exame, a Paty fez esse exame. E o engraçado é que aí o meu deu certinho novamente. E o da Paty, que tinha dado um monte de erro antes, né, amor? No primeiro exame, ela falou assim: uai, mas esse exame tá tudo ok, tá tudo certinho. Eu falei: uai, doutor, mas nos outros estava dando um monte de coisa aí que eu não lembro os nomes esquisitos. Ela falou assim: se tinha esse negócio aí, que a Paty lembra direitinho, se tinha, eu não sei como que sumiu, porque isso aí não tem cura, isso aí não some. Aí na hora
eu vi Deus confirmando no meu coração. Não some diante dos olhos humanos, mas eu faço, né? E ali ela continuou fazendo os exames, foi fazendo um monte de exame, né, amor? E levou para a doutora Isaura de novo. Ela falou o seguinte: ó, você vai começar a tomar essa vitamina aqui, uma vitamina que eu não lembro o nome, a parte talvez vai lembrar o nome. E esse tratamento vai durar no mínimo 6 meses, acho, 1 ano, não é? Um negócio assim que ela falou. Aí eu lembro que a parte saiu no consultório e falou assim: não vai durar isso não. Mês que vem eu venho aqui para te falar que eu tô grávida, não foi? Aí ela riu assim, mas de alegria, né? Porque a gente viu que ela era alegre, ela comprou a nossa briga, como se fosse assim, dizendo, não. E o que acontece? No outro mês, quando a gente retornou lá, a gente retornou para falar com ela que a parte estava grávida. A gente retornou e ela ficou maravilhada. Ela falou assim: quando o neném nascer, vocês trazem ele aqui para me ver. Nós estamos devendo isso para ela, né? Até hoje não levou lá. Até dia eu briguei com a parte. Daqui uns dias a Maria está andando e falando e nós não fomos lá ainda, né? Tem que dar um jeito de levar lá para a doutora Isaura ver ela. Aí a gente falou com ela assim, eu falei assim com a Paty, assim, como se fosse hoje. Falei assim: a gente não tem dinheiro, assim, a gente não tem dinheiro. A gente tem uma vida normal, simples, né? Mas ali eu falei com ela, eu senti no meu coração que a Maria vai receber o melhor tratamento. Ela vai receber o melhor acompanhamento, né? E a gente falou, ela não vai ser acompanhada pelo SUS. Nada contra o SUS, tá, gente? Tem muitos médicos bons no SUS, né? Mas aí eu senti no meu coração que tinha que ser particular. E eu, pastor Ricardo, contando que ia chegar lá e ia pagar só consulta, meu filho. Eu cheguei e falei, vou pagar consulta, a médica 350. Eu falei, isso aí vai dar um jeito, né? Aí cheguei lá, o primeiro dia, a mulher me pediu 4 exames. Eu já saí de lá tendo que pagar R$1.500. Falei, misericórdia, essa médica está afastada de Deus. Eu brinquei assim, né? Mas aí eu lembro que Deus falou assim no meu coração: não, eu te trouxe aqui, eu vou cuidar de você. E eu lembro que durante toda a gestação da Paty, o meu gasto ele aumentou em 4 vezes, amados irmãos. 4 vezes o meu gasto. Eu não sei de onde sai o dinheiro, eu sei que Deus proveu o recurso em todos os períodos de mês. E no finalzinho de tudo ainda, né? Acho que eu já até compartilhei isso aqui, estava tudo programado para ser a cesárea. A cesárea é mais barata, a gente nem sabia, né? A Paty não queria ter normal, ela queria ter cesárea. Aí tá, beleza. Aí chegando lá no finalzinho da gestação dela, quase nos dias de ganhar, aí eu falei com a médica assim: se fosse fazer parto normal, quanto que seria? Ela falou assim: não, ela falou assim, a cesárea era 6 mil e pouco, né? Mas se for fazer parto normal, eu faço um preço bom para você. Falou, um preço bom, né? Então vai ficar mais barato que a cesárea. Olha lá, 10.500, eu quase caí lá atrás. Falei, vai estar mais caro, porque eu não deixa onde que está mesmo, que está melhor, né, pastor? Aí tá, aí quando chegou no dia de ganhar, que eu também não vou resumir um pouquinho aqui, chegou no dia de ganhar, acabou que veio parto normal. A Paty brigou com as médicas lá para ser cesárea, né? A gente teve que correr para Barbacena, chegou em Barbacena. Quando a gente chegou lá em Barbacena, a médica que ia atender ela, a princípio, atrasou, não sei o que aconteceu com ela, não conseguiu chegar. A médica dela não estava em Barbacena, estava vindo para Barbacena. E quando a gente chegou lá na Santa Casa, a médica que estava atendendo chamava Maria Clara. Eu falei, uai, a médica chama Maria Clara, e estava a enfermeira que atendeu ela. Qual que é o nome da enfermeira? A enfermeira, Patrícia. Eu falei, uai, a enfermeira chama Patrícia, a médica chama Maria Clara, a minha esposa chama Patrícia, a bebê chama Maria Clara, né? Então, Deus tem que cuidar de todos os detalhes. Aí a médica, a enfermeira fez como é que fala, avaliação nela, falou assim, minha filha, não tem jeito de ser cesárea, não. Aí ela, não, mas eu quero cesárea. Eu falei, mas não tem jeito, não, deixa a médica chegar, deixa ela avaliar aí, já tem mais de 9 centímetros de dilatação, essa criança já está nascendo já, não dá tempo, não. Aí a médica chegou, a Maria Clara também falou, não tem jeito, não. Ela, não, mas eu quero cesárea. Não, é cesárea, né? Aí chegou a doutora Roberta, que era a outra médica que estava lá para ajudar, né? Que chegou a doutora Juliana não tinha chegado, aí chegou a doutora Roberta para ajudar lá até a Juliana chegar. Aí a Roberta chegou e falou, minha filha, 3 forças que você fizer, esse neném já nasceu, não dá para fazer cesárea, não. Até eu chamar o anestesista, ele preparar a sala, a gente preparar tudo, o neném já nasceu. Pode fazer força aí que esse neném vai nascer. Aí ela não, beleza. Aí quando foi, o neném nasceu, né? Aí depois que o neném nasceu, aí a ficha caiu, pastor Ricardo. Falei, gente, era cesárea, 6 mil e pouco. Agora é parto normal, 10.500. O que eu vou fazer com isso aqui? Aí a doutora Juliana chegou. Eu falei, doutor, mas vai fazer? Tem que acertar contigo aí, né?
Aí ela falou assim, não se preocupa não, ela é um sossego nada, não. Não, se procura não, meu. Depois a gente vê isso aí, agora nasceu a criança, cuida da criança. Daqui uns 20 dias você me procura lá no meu consultório, aí a gente vê, você leva o neném para me ver, aí a gente vê. Eu falei, capaz, é só Deus na causa agora. Deus provê isso aí. Aí depois chegou no dia de voltar nela. Aí a gente chegou nela e falei, doutor, e aí, como é que vai ficar? Não, vai ficar o valor que eu tinha combinado contigo. Mas não é 10.500? Não, é o valor que eu tinha combinado contigo. Falei, Deus cuida de todos os detalhes, né? E está aí a Maria, aí, graças a Deus, né? Para a honra e glória do Senhor. Então é isso que eu quero deixar para os irmãos, né? Independente da notícia, confie em Deus. Ainda que entristeça o coração, confie em Deus, coloca diante de Deus, faça a parte de vocês que tem que ser feita, às vezes colocar diante do recurso humano, né? E espera que Deus vai colocar vocês, vai tirar do lugar onde está baixo e vai exaltar. E principalmente, assim como aqueles homens viveram um milagre de construir uma muralha em 52 dias, vocês também vão viver o milagre do Senhor. E lá na frente todos vão ter que testemunhar que Deus fez uma boa obra na vida de vocês. Assim como a gente testemunha, né? A Maria nasceu testemunhando que Deus fez uma boa obra na nossa vida. Né? Eu lembro, quando ela nasceu, a primeira coisa que a gente fez foi contar o testemunho para os médicos. Os médicos ficaram impactados, né, amor? E até hoje a gente faz isso. Então, meus amados irmãos, Deus vai fazer uma boa obra na vida de vocês. Amém? Dá tempo de eu fazer só uma oração rapidinho, pastor? Queria convidar os irmãos a colocar de pé.